E por causa dessa distração, talvez as pessoas não estejam se dando conta dessa beleza desse céu. Até o momento que essas distrações, elas não são suficientes para fazerem valer a pena aquilo que você está fazendo, e você tem que olhar para o céu. E aí você se dá conta que ele sempre esteve aí. Uau, muito lindo isso. Oi, meu povo! Estamos aqui estreando novamente a segunda temporada do podcast do Lado da Lá. E eu tô com um convidado super especial hoje, ele que é pastor, teólogo, escritor, palestrante. E é um prazer imenso estar aqui com você, viu, Roberto de Lucena? Tô muito feliz você tá com a gente nesse projeto, que é esse podcast onde a gente conta de testemunhos, né, para poder edificar outras vidas. E será um prazer estar escutando essa história aqui com a gente. Um prazer para mim, Laís. Obrigado por me receber aqui na sua casa. Obrigada. Queria saber um pouquinho do seu testemunho, se você veio de um berço cristão já, ou você foi conhecendo a Jesus. Como que foi essa história, esse encontro com Deus? Bom, eu sou filho de pastor, sou neto de diáconos, mas o meu pai se converteu à fé evangélica quando eu tinha 1 ano de idade. Então eu cresci numa casa nordestina, porque meu pai era paraibano, a minha mãe alagoana. Então não era uma casa silenciosa. Sim. Quando eles se casaram, a minha mãe era viúva, tinha 5 filhos. O meu pai tinha 2. Não era uma casa silenciosa. Sim. Nordestino ainda, né? Meio parecido com mineiro. Eu sou mineiro, exatamente. Então eu já sei como é que funciona. Então tem muito beijo, muito cheiro, muito, todo mundo fala muito alto, muita alegria. E começaram com 7. E do casamento deles nasceram mais 5 filhos. Caramba. Eu sou o primogênito do casamento deles. Quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai se converteu à fé evangélica, eu cresci nesse ambiente, nesse lar, dentro da igreja. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu conheci o Espírito Santo. Uau. Então, eu estava orando pela minha mãe. Eu não estava orando pela minha mãe porque eu soubesse exatamente o que eu estava fazendo. Sim, mas ela estava com alguma dificuldade na época? Minha mãe, ela tinha uma enfermidade e quando ela se agitava, ela desmaiava. Sim. Então, na rua, no trabalho, na fábrica onde ela trabalhava, em casa, onde ela estivesse, ela se agitava e ela desmaiava. É claro que uma criança com 3 anos tem a sua própria lógica. Sim. Mas sabia que alguma coisa estava acontecendo. Lógico. Ali, e né? a minha lógica, ou a lógica daquela criança, era a lógica de que o meu pai, quando uma pessoa estava doente, não estava bem, ele colocava a mão na pessoa, na cabeça da pessoa. Sim. Ele era o pastor já, né? Ele já pregava. Ele ainda não era pastor. Não. Mas ele, desde cedo, ele teve que assumir a responsabilidade daquele pequeno rebanho. Então ele pastoreou sem ser pastor por alguns anos. Sim. Foi diácono, foi cooperador, foi presbítero, depois foi pastor com os anos. Mas ele, quando as pessoas estavam doentes, ele impunha as mãos e orava. Então, para mim, eu tenho fragmentos de memória. Para mim, havia uma lógica nisso. Ela caiu, eu estava sozinho com ela, uma criança de 3 anos. Eu coloquei as mãos sobre a cabeça dela. Ela foi curada. Uau. E ela se levantou e nunca mais teve aquele problema. Uau. E a partir daquele dia, o Espírito Santo se tornou meu amigo. De novo, é claro que eu não entendia que era o Espírito Santo. Não sabia quem era o Espírito Santo. Mas, muitas vezes, eu acordava de madrugada chorando. E não era um choro de uma criança com pesadelo. Era um choro de felicidade, um choro de alegria. E algumas vezes meu pai me encontrava de joelhos ao lado da cama, orando, chorando, assim, envolvido. Lembra alguma sensação eu que você lembro, tinha, assim? Então, eu tenho fragmentos de memória. Sim. E me lembro de algumas coisas que o meu pai, depois, a minha mãe, me contaram. Sim. Mas eu tenho fragmentos de memória da sensação. Não é? Durante 3 anos, o Espírito Santo,
ele foi meu amigo, ele me acompanhou. Eu tive uma relação com o Espírito Santo sem saber Sim. que era o Espírito Santo, Sim. sem definir como Espírito Santo. Aos 6 anos de idade, o Espírito Santo me apresentou Jesus. Nesse dia que ele me apresentou Jesus, eu comecei a pregar. Quantos anos você tinha? 6 anos. 6 anos, caramba. Então, meu pai, nós crescemos na Igreja Brasil para Cristo. Uhum. Meu pai era aluno, ele era discípulo do missionário Manuel de Melo. Uhum. O missionário Manuel de Melo foi um dos ícones da evangelização nacional. Sim. Ele foi um dos maiores operadores de milagres e prodígios e maravilhas que o Brasil conheceu. Sim. Então, na década de 50 para a década de 60, começou a Brasil para Cristo. Foi a primeira igreja que fez um culto no estádio de futebol. Eu lembro, foi em 58. Sim, muita gente. Dia das Mães de 1958. Sim. Nem era nascida ainda, mas isso ficou marcado. Assim, marcou. Né? Foi a primeira igreja que foi para a TV. Sim. Que usou teatros, cinemas para fazer cultos. Sim. Ele usava tendas de lona para chegar na periferia, nos lugares onde as pessoas estavam. Então, ele era um pregador popular. Ele falava com o operário, com os trabalhadores. Sim. O programa dele de rádio era às 5 da manhã, a hora que os trabalhadores estavam preparando a sua marmita, Sim. saindo de casa, pegando o trem. Sim. E ele reunia milhares de pessoas. Os cultos dele reuniam milhares de pessoas. Em 79, ele inaugurou em São Paulo o maior templo evangélico do mundo, na Pompeia, hoje pastoreado pelo pastor Paulo Lutero de Melo. Sim. Só que Manuel de Melo, ele estava fazendo uma reunião com 10 mil pessoas, ninguém podia andar. Ele se sentia ofendido. Era um desrespeito ao Espírito Santo. Sim. Era um desrespeito à palavra. E o meu pai, nessa linha de Manuel de Melo, não permitia que ninguém andasse na igreja. Ele exigia uma postura de reverência. Uau. Eu estava no primeiro banco, num culto de domingo de manhã. Aquele culto estava sendo presidido por um pastor de São Luís do Maranhão, chamado Leontino Quimicenas. Isso criança ainda? Criança, 6 anos. E o pastor Leontino abriu a oportunidade para que os irmãos que quisessem falar, quisessem pregar, quisessem cantar, dar um testemunho, fossem à frente. Eu estava bem de frente para o meu pai. Se um dos filhos dele andasse na igreja, apanhava em casa. Ele era rigoroso. Sim. Eu nunca apanhei. Sim, eu também não, graças a Deus. Mas eu vi meus irmãos apanhando. Sim. E não era legal. Sim. Então, quando foi aberta a oportunidade, fui empurrado por alguém que estava no banco de trás, e eu caio de pé e olho para frente para o meu pai. Eu percebo que ele fica vermelho, ele fica nervoso. Uhum. Eu, com medo de apanhar, viro para a igreja e começo a falar com o povo. Meu Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, meu Deus. E comecei a pregar. Uhum. A primeira mensagem que eu preguei era Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Alguns minutos depois, o meu pai estava chorando, eu estava chorando, a igreja também. E quando eu parei e voltei para o meu lugar, eu era uma criança muito tímida. Uhum. Extremamente tímida. Eu ouvi o meu pai falar a pior coisa que eu poderia ouvir naquela manhã. Ele disse assim: meus irmãos, hoje à noite, convide os seus familiares, os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos, porque o pregador oficial vai ser o meu filho. Meu Deus! Eu fiquei com tanta raiva de quem tinha me empurrado que eu olhei para trás e não tinha ninguém no banco de trás. Sim. Estava vazio. E foi aí que começou seu ministério. Foi aí, porque naquele momento o meu amigo Espírito Santo Sim. me fez discernir, eu com 6 anos, Sim. que quem tinha me empurrado era Jesus. Sim. Foi a mão de Jesus. E essa mão de Jesus que me empurrou é a mão que tem me segurado por esses 50 anos. Hoje eu tenho 56 anos. Sim. E prego o evangelho
há 50 anos. A partir daquele dia, eu comecei a andar com Jesus. Eu comecei a conhecer Jesus, a aprender de Jesus. E quando eu me dei conta, na minha cabeça, de uma criança de 6 anos, que era Jesus. Uau! Eu abaixei a cabeça, eu chorei muito. Assim, muito mesmo, copiosamente. Porque entendi que eu estava sendo tocado naquele momento pela mão de Deus. Sim. A Bíblia estava fazendo sentido para mim naquele momento. E você, por ser criança, assim, muito jovem, o que você imaginou que estava acontecendo? Se você achou que poderia ser uma brincadeira, se não uma brincadeira, porque a sensação é muito sobrenatural quando a gente sente a presença do Espírito Santo. Mas assim, naquele momento, na sua infância, né? Era tipo, tinha 6 anos de idade. O que passava na sua cabeça, assim? Tipo, agora eu virei um pregador mirim, né? Não. Não passava, não? Absolutamente. Era, para mim, uma coisa natural. Sim. Eu tinha sido empurrado por uma criança, um amigo. Sim. Uma criança, entre aspas, um amigo. Sim. Eu não gostei que ele me empurrou, mas quando eu soube quem ele era, eu achei legal. Ele pode. Sim. Ele pode. E a partir daí, o Espírito Santo foi me apresentando cada vez mais Jesus. Sim. A minha avó, ela era líder de círculo de oração da igreja. O círculo de oração da igreja naquele tempo não era a reunião de oração de hoje. Sim. Era um pelotão de fuzilamento. Sim, é mesmo. Hoje aquele beabazinho, ele rapidinho. Era pelotão de fuzilamento. Sim. E a minha avó, a irmã Maria, ela me ensinou a amar a Bíblia. Ela me ensinou a amar a oração. E ela começou a fazer o quê? Todos os sábados à tarde, ela punha um púlpito de madeira na área da casa dela, e ela punha as cadeiras, e ela chamava as crianças da rua e dava bala, dava bolo, pirulito para as crianças que viessem para o culto, que ela chamava de cultinho. Aquelas que me ouvissem. Depois que eu pregasse, ela dava o bolo, a bala. Sim. Então, quase todas as crianças da rua iam. Todos os sábados eu estava pregando então para eles. Um dia, eu pregando, eu filho de um pentecostal, Sim. então também pentecostalzinho, falando alto. Vizinho à casa da minha avó, morava um diácono batista. A família dele foi pioneira da Igreja Batista em Santa Isabel, na cidade que eu nasci. Sim. E estava visitando aquela casa um outro diácono chamado Irmão Cabral, também da Igreja Batista. O Irmão Cabral foi até a minha avó, depois de ter me ouvido pregar. Ele foi tocado por Deus, pediu a ela autorização e durante 2 anos ele viajava por mais de 2 horas de ônibus com um flanerógrafo, uma vitrolinha de papelão, para me ensinar a palavra de Deus. Ele foi, durante muitos e muitos anos, para mim, o rosto de Deus. Todas as vezes que eu pensava em Deus, para mim, Deus tinha aquele rosto. Sim. Era aquele rosto Seu vermelho. pai na fé ali, né? Era aquele rosto vermelho, aqueles olhinhos azuis, aquele cabelo branco, aqueles óculos dourados, aquele sorriso maravilhoso. Irmão Cabral exalava Deus pelos poros. O amor de Deus saía por aquele homem. Por muito tempo, eu não conhecia uma pessoa que exalasse tanto o amor como o irmão Cabral. Ele fez isso por 2 anos. Ele não ia para uma congregação, nem para um grupo de crianças. Ele ia para uma criança. Uma única criança. 2 anos, quando ele sentiu que tinha plantado a semente, eu nunca mais o vi. Ele desapareceu. E aí eu tenho uma dívida impagável com os irmãos batistas. E qual que você acha que é o problema dessa geração agora, a dificuldade de buscar Cristo? Porque hoje os jovens não estão procurando muito, né, Cristo? Principalmente as crianças, que nem você tinha 6 anos de idade. Lógico que você veio de um berço cristão, já teve toda ali, né, uma estrutura familiar para poder chegar a Deus.
Hoje em dia as crianças estão muito difíceis. Qual que você acha que é a dificuldade, o que precisa hoje dessa nova geração para poder ficar mais perto, para as crianças conhecer a Deus antes, né, da adolescência ou antes da dificuldade? Olha isso. Eu acho que todo mundo, não é apenas as crianças, não são apenas as crianças, mas todo mundo nessa geração está muito distraído. Sim. Então, quando você vai, por exemplo, para o interior, quando você vai para o Planalto Central, você olha para o céu você o vê diferente do que você o vê, por exemplo, aqui em São Paulo. Sim. Mais limpo, né? Mais limpo. Quanto mais... Você é de Minas. Sim. O céu de Minas. É azulzinho, maravilhoso, tem até estrela. Não é? Quanto mais você vai se afastando desse grande centro urbano que virou São Paulo, 12 milhões de habitantes. Sim. Esse céu cinzento, nublado, mais você vai enxergando o céu, você tem menos distrações. Sim. O que eu vejo são as pessoas muito distraídas, elas estão atentas a muitas coisas que passam pela frente delas, passam acima delas o tempo todo, estão muito plugadas o tempo todo. Sim. E por causa dessa distração, talvez as pessoas não estejam se dando conta dessa beleza desse céu. Sim, que verdade. Sempre esteve aí e que continua aí. Uau. Até o momento que todas as distrações da vida não fazem sentido. Verdade. Aquele momento em que a distração ela não é suficiente para te consolar, para te confortar, para dar sentido para a sua vida, para enxugar suas lágrimas, até que aquele momento em que essas distrações elas não são suficientes para fazerem valer a pena aquilo que você está fazendo, e você tem que olhar para o céu. E aí você se dá conta que ele sempre esteve aí. Uau, muito lindo isso. E eu vejo muito isso na minha história também, porque eu não vim de um berço cristão. Eu fui a primeira pessoa da minha família aí, né, numa igreja evangélica. E eu era muito jovem, eu tinha 12 anos, eu comecei a trabalhar como modelo e tinha aquele sonho. E alguns contratos meus pais não assinaram, então eu me frustrei muito. Então eu fui para Jesus pela dor. Então eu estava distraída naquele momento, mas quando eu conheci Jesus pela dor, foi aí que eu comecei a ver o céu azul. Com quantos também. anos? Eu tinha 16 anos. Olha que fantástico. E hoje eu falo assim, meu Deus, foi no tempo de Deus, né? Foi no tempo exato que Ele queria me buscar, me chamar ali. Mas hoje eu falo, caramba, eu queria muito ter conhecido Jesus muito tempo atrás, assim, sabe? Porque quando a gente conhece Jesus, parece que tudo muda, assim, né? Ele muda o nosso caráter, nosso jeito. Parece que as coisas voltam a funcionar, né? E quando a gente tá na direção dele, ele faz tudo ali certinho, né? Parece que a gente tá numa estrada reta, né? A gente não consegue se desviar, então... E olha, e que incrível. Você, exatamente numa idade em que muitas pessoas que eu conheço, elas até estavam olhando para o céu, mas elas se distraem. Você faz exatamente o caminho ao contrário. Você estava distraída, mas você levanta a cabeça e você encontra o seu caminho no céu. Você encontra a estrada para enxergar a estrela, enxergar aquilo que faz sentido, que dá sentido. Que legal, que lindo. Amém, glória a Deus. E eu queria perguntar para você, o que é importante para você hoje de família? Que eu vejo que você é um pastor, você cuida muito da sua família, dos seus filhos, você tem netos também. O que você leva para eles, assim, que é um conselho que você fala para o teu netinho, para tua filha, quando você criou, você fala, meu Deus, filha, pega esse conselho e leva para sua vida. Lógico que é buscar Jesus, né, todo tempo, mas um conselho assim que te marcou, que foi o que você mais aprendeu durante a tua trajetória. É isso. O que eu vou dizer agora, eu não vou dizer com alegria. Eu não vou dizer feliz. Sim. É o relato triste. O relato triste de alguém que presenciou, que testemunhou uma declaração que eu tenho certeza que angustiou a Deus, que entristeceu a Deus. Sim. Eu estou com um pastor que eu tenho muito amor, por quem eu tenho muito amor. Ele está sentado na minha frente. Nós estamos conversando.
E ele cresceu junto comigo. Nós congregamos na mesma igreja quando eu era criança. Sim. Lá em Santa Isabel. E esse irmão diz assim: o meu pai não valia nada. O meu pai... E ele faz alguns comentários. Eu entendo aquele irmão. Sim. Eu entendo a sua dor. Eu entendo o seu coração. Mas quando ele estava dizendo aquilo, eu comecei a pensar, meu Deus, se não fosse eu sentado nessa cadeira, se nessa cadeira estivesse sentado um outro pastor, e se no lugar dele estivesse sentado o meu filho, sim, a minha filha, se estivessem sentados o meu netinho Lorenzo, que tem 3 anos de idade, sim, a minha netinha, a senhorita Lorena, com 6 anos, a senhorita Lívia, com 15 anos. Daqui a alguns anos, eu terei morrido, ele está sentado aqui, ou ela, falando com alguém desse lado. O que é que ele vai dizer de mim? Sim. O que é que ela vai falar de mim? Sim. E aí entra essa parte do testemunho, né? Que eu amo, sou apaixonada, assim. Sabe, eu não sei se eu vou deixar alguma herança para os meus filhos, mas eu gostaria de deixar para eles o legado que os meus pais me deixaram. Sim. Os meus avós me deixaram. Esses dias uma pessoa procurou meu filho e disse assim: olha, eu quero o material do seu pai, meu filho muito atuante e envolvido comigo num projeto, mas não é pelo seu pai, é por causa do seu avô. Porque o seu avô, ele pegava o megafone e ele ia para a rua e ele ficava pregando o evangelho na rua. Sim. E anunciando o evangelho para quem passasse. E um dia eu parei para ouvir e eu me converti. Uau. E essa pessoa disse, e ele não podia saber que ninguém estava passando necessidade, que ele tirava dele para dar para essa pessoa. Sim. Eu fiquei pensando, meu Deus, que incrível. Eu quero que o meu neto, que a minha neta, quando sentar naquela cadeira daqui a alguns anos, possa dizer assim: olha, meu avô foi um homem de Deus. Amém. Ele amou. Sim. O meu pai foi um homem de Deus. Sim. Ele amou. Ele viveu o evangelho aqui. Sim. Sim. É isso que eu quero. E, no mais, tudo aqui é muito passageiro. Muito. É muito efêmero. Sim. Mas se isso acontecer, eu considero que eu tenha atingido em vida um prêmio de poder plantar, de poder ser um facilitador para que isso aconteça. Amém. Creio que em nome de Jesus isso já aconteceu, porque Amém. Você é uma inspiração assim pra gente. Tô aqui no podcast, mas tô aprendendo muito, tô sendo muito tocada também, e principalmente isso da gente distração de olhar pro céu, eu já vou guardar na minha vida assim. E eu queria perguntar pra você fez um livro, né? E o livro Fé, Trabalho e Esperança. E o que te inspirou nesse livro, assim? Então, na verdade são 2 volumes. Sim. Não é? O primeiro livro que eu escrevi foi um livro teológico. Eu escrevi sobre o arrebatamento da igreja alguns anos atrás. O segundo livro eu falei sobre fé, trabalho e esperança, fazendo uma prestação de contas sobre o que tem sido o meu ministério, tanto na igreja quanto ministério na política. Eu tive que contextualizar, e contextualizando acabou saindo esse livro que inspirou e edificou muita gente. Sim. E depois eu fiz o segundo volume recentemente, onde eu dou continuidade àquele primeiro volume, e aí eu exploro um pouco mais a palavra e faço algumas reflexões que eu considero assim, muito interessantes, muito edificantes. Qual
Qual que são as considerações? Por exemplo, eu começo o livro contando a história da última eleição de 2018. Sim. Quando eu entro para o culto, e naquele culto eu não tinha sido eleito. E eu vou para o púlpito, eu sou o pregador da noite. Sim. E Deus me dá uma mensagem para pregar que eu tenho dificuldade de pregar naquela noite. Jó 42, 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu disse, Senhor, hoje eu não tenho condições de pregar essa palavra. É o dia que mais Deus usa a gente, né? Fechei a Bíblia, pedi uma outra palavra, Sim. mas todas as vezes que eu fazia isso, só existia aquela palavra. A Bíblia inteira, os 66 livros, só tinha aquela palavra. Sim. E de repente eu fui chamado, chegou a hora de pregar e eu não tinha outra. Então eu começo a pregar aquela mensagem e aí eu vou compartilhando o que foi que Deus foi ministrando, de como ele transforma o ponto final em vírgula, Sim. de como a história que vem depois daquela vírgula, que era um ponto final, muitas vezes é uma história mais bonita do que a história de antes Sim. do ponto final, que virou vírgula. E de como Jó, ele conhecia Deus e o conhecimento que ele tinha de Deus fez a diferença para ele no momento da maior crise. Sim, da vida dele. E como esse conhecimento de Deus foi a ponte para que ele, no amor que ele tinha por Deus, na relação que ele tinha com Deus, pudesse superar naquele momento as suas dificuldades e pudesse primeiro se vencer. Sim. E depois vencer as circunstâncias em volta dele. Então eu faço ao longo do livro algumas reflexões como esta, de Sim. palavras que me inspiraram, que foram compartilhadas pelo Espírito Santo comigo. Uau, gente, depois entra lá, compra o livro, né, do pastor, porque deve ser incrível. Eu ainda não li, eu comecei, entrei lá para ver, mas ainda vou ler, tenho certeza que vai me ensinar muita coisa também. E, pastor, eu queria perguntar para você, a gente está numa nova geração. O senhor já viveu muitos milagres com Jesus, tenho certeza. Sobrenatural de Deus. Qual que foi um milagre, algo assim que te marcou para a tua vida inteira, assim? Sei que o teu encontro com Deus já foi muito marcante, né? Porque com 6 anos, o Espírito Santo, já pregar ali. Mas qual que foi algo assim que você falou, meu Deus do céu? Tipo assim, uma coisa impossível que você falou, meu Deus, é grande demais mesmo, assim, tipo assim, que você ficou impactada com a presença de Deus, com o agir de Deus, uma coisa que você nunca imaginou que poderia acontecer, algo impossível, que é muito tempo que o senhor está na igreja, né, então já viveu tanta coisa assim, tem tanto a agregar aqui pra gente, então eu queria saber de algo sobrenatural, porque eu amo esse meio, tipo, de sobrenatural, de ver o agir de Deus, que eu acho que hoje em dia tem faltado muito no nosso meio, né, muita gente só quer a palavra, que lógico é abençoada, edifica muita gente, mas o mover de Deus está faltando muito no nosso meio hoje em dia, né, o que te marcou muito, assim, ó, na sua vida toda? Olha, eu, quando me casei com Bernadette, um ano depois, nós tivemos a Melissa. Sim. E a Melissa nasceu com síndrome de Down. Sim. E quando nós tomamos conhecimento, nós éramos 2 garotos. Eu tinha 21 anos, Bernadette tinha 20 e poucos anos também. E nós fomos tomados de surpresa. Eu não entendi exatamente o que estava acontecendo, mas eu queria uma resposta e eu estava pronto a cuidar e amar Melissa, mas eu queria entender o que estava acontecendo. E nós chegamos em casa, Bernadette foi com Melissa para o quarto e nós tínhamos uma capela dentro de casa. Eu entrei na capela, fechei a porta e pedi a ela que não me chamasse enquanto eu não tivesse uma resposta de Deus. Eu queria ter uma resposta. Eu sairia dali. Sim. Depois que tivesse essa resposta de Deus. E eu comecei a orar. E eu disse, Senhor, o Senhor me chamou. O Senhor me deu um ministério.
Se o que está acontecendo estiver acontecendo porque eu tenho sido omisso em relação a isso, o senhor não precisa fazer isso, não precisa tratar desse jeito. Eu amo minha filha, foi uma bênção que o senhor nos deu. Sim. Nós vamos amá-la com todo o nosso coração. Mas se sou eu, então trata comigo, não com ela. Sim. De novo, eu não estava tratando como uma criança problemática, sim, defeituosa. Sim, claro. Ela foi amada, sim, acolhida. Sim. Mas eu queria entender o que estava acontecendo. Qual era o propósito, né, daquilo? E comecei a orar, e orar, e orar, e orar. E eram quase 2h, eu estava sem forças já. E eu disse, Senhor, se essa situação for uma situação para me tratar, o Senhor não precisa, o Senhor pode tratar comigo. Se eu tiver convite, tiver uma porta, tiver saúde, tiver condições para chegar lá, sim, onde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Sim. E você sabe, eram mais ou menos entre 2 e 3 da manhã. Eu estava assim, desfalecido, caído no chão, mas estava, embora esgotado, afônico, deitado no chão. Eu vi quando uma mão azulada, grande, ela desceu. Você pediu para contar. Eu amo, pode contar. Tem certeza? Tem certeza? Sim. Eu vi quando ela desceu. Eu não estava imaginando, eu não estava dormindo, não era um sonho, eu estava vendo. Ela desce sobre a minha casa e ela desce sobre mim. E quando ela desce sobre mim, a sensação que eu começo a ter, eu conhecia. E eu começo a chorar. E sou aquecido por aquela presença. Eu vejo quando aquela mão, ela sai de cima de mim, ela atravessa a parede. E quando ela atravessa a parede, eu olho para a parede e eu consigo ver através da parede. Tem certeza que quer que eu continue? Sim, pode continuar. Eu adoro. Porque eu sou apaixonada por esse mover de Deus, assim, sabe? Porque Deus, ele é muito mais real do que a gente pode imaginar. E muitas das vezes a gente não acredita, né? Então é por isso que eu amo contar essas experiências. E viver também, escutar, me edifica demais. Quando a mão passou, ela pousou sobre a Melissa, no berço. E eu vi que a Melissa estava chorando. E quando a mão pousou, ela parou de chorar, ela se acalmou. E eu comecei a dizer, Senhor, ela tem Down. E a mão começou a passar sobre ela, sobre a cabeça dela. Eu disse, a língua dela. Eu dizia, o nariz dela. O rosto dela, a mão dela, e a mão ia passando. Uau. E de repente desapareceu a parede como se tivesse fechado, aquela tela. Sim. E algum tempo depois, Bernadette chama a porta, eu vou atender, eu disse a ela, eu disse a você que eu precisava ficar aqui. Ela disse, então, que alguma coisa aconteceu com a Melissa. Eu fui ver o que era. Melissa estava dormindo. Não havia aparentemente nada diferente. Nós dormimos muito cansados. Quando nós acordamos pela manhã, ela foi trocar a Melissa, ela foi ver a Melissa no berço. Melissa era outra criança. Ela não apenas tinha sido curada da síndrome de Down. Uau, meu Deus. Mas havia sido feita uma cirurgia plástica nela. Não havia ficado um traço, um sinal de que ela tivera a síndrome de Down. Uau. Eu repito, eu não estava tratando a respeito de uma criança com problema, defeituosa. Sim. Tinha sido recebida com amor, sim, nós íamos amá-la e criá-la
com amor. Sim. Mas quando isso aconteceu, eu voltei imediatamente para a capela, me joguei no chão, chorando, em prantos, e disse: eu entendi, Senhor. Uau. Então, logo em seguida, começaram a chegar convites. Eu tinha 21 anos, fui ordenado pastor aos 20 anos e comecei a viajar pregando. Sim. Um desses convites, você quer que eu continue? Pode continuar, eu estou adorando. Um desses convites, um pastor eu conhecia durante toda a minha infância, chamado pastor Fernandes, me chamou para ir à igreja dele fazer um trabalho. A igreja que ele atendia estava no Mato Grosso do Sul, e eu fiquei muito feliz, muito animado. Eu normalmente carregava uma caixa de Bíblia para entregar às pessoas quando elas faziam a sua decisão, entregar de presente. E fui para essa viagem. Atravessamos o Paranazão, ainda não tinha ponte, atravessamos de balsa. E quando eu cheguei na igreja, passamos por Aparecida do Taboado, e quando chegamos na igreja finalmente, nessa cidade, a igreja estava fechada. Nós o chamamos, ele não estava lá. Uma pessoa que nos atendeu disse assim: olha, o pastor viajou, ele foi embora para São Paulo. Meu Deus. Eu não entendi. Sim. E nós não tínhamos celular naquele tempo. Sim. Então eu disse ao irmão que estava comigo: nós não vamos voltar sem fazer o que nós viemos fazer. Sim. Contratamos um serviço de som, começamos a avisar para a cidade. E à tarde veio uma pessoa dizendo: olha, tem uma senhora, ela é uma mãe de santo, ela nunca participou de um culto evangélico, ela quer participar de um culto, quer vir hoje. E essa pessoa disse: olha, eu vou buscá-la. Ele preparou o carro e, saindo para buscá-la, o carro pegou fogo e foi aquela confusão, e conseguiram controlar. E ele disse: olha, agora eu vou buscá-la, nem que seja nos braços. E uma pessoa empresta um carro ali, vai com Fusca, vai buscar aquela senhora. E à noite no culto eu estou pregando, tem uma senhora sentada na frente, trêmula, ela está em estado terminal, está com câncer, ela está morrendo praticamente, não sabe quanto tempo tem. Eu prego com muito entusiasmo. E quando terminei de pregar, ninguém tomou a decisão de aceitar Jesus. Ninguém. Eu insisto, e aquela senhora diz, bem baixinho, para a pessoa do lado dela: levanta a minha mão. Amém. A pessoa levantou a mão dela, ela tomou a decisão por Jesus. E eu dei a Bíblia para ela, muito decepcionado, muito desapontado. E no dia seguinte volto e estou magoado com aquele pastor que não organizou as coisas, que viajou e esqueceu. E 2 semanas depois eu recebo em casa. Ele entra e diz: irmão Robertinho, eu posso sentar? Eu não tinha pedido a ele para sentar-se. Ele sentou-se e disse: primeiro eu quero lhe pedir perdão, eu esqueci. Eu não lembrei que eu tinha combinado com o irmão. Segundo, o senhor lembra daquela senhora que aceitou Jesus naquela noite? Eu disse: me lembro. Ela disse: ela era mãe de santo. Era uma pessoa muito respeitada em toda a cidade pelas pessoas que tinham a fé dela. Foi no domingo. Na terça-feira, aquela senhora morreu. Ela chamou, ela estava rodeada das filhas dela, mas ela pediu que trouxesse as pessoas da igreja para estarem as irmãs. E as irmãs foram em torno da cama dela, estavam cantando, estavam orando. E ela, de repente, disse assim: ele está aqui, ele é lindo. Meu e elas disseram: ele quem? Jesus. Uau, glória a Deus. E as irmãs foram tomadas de emoção, e ela levanta a mãozinha dela quando tem uma irmã cantando: da linda pátria estou bem longe. E abre um sorriso, e ela vai se encontrar com Jesus. E quando ele falou isso,
eu me dei conta de que haviam 7 bilhões de pessoas. Naquela época, 6 bilhões de pessoas no mundo. E no meio daqueles 6 bilhões de pessoas, Deus olhou para a Terra e viu aquela senhora que ia falecer dali a 3 dias. Ela não ia dizimar, ela não ia ofertar, ela não ia construir um templo, ela não ia pregar o evangelho para ninguém. Só precisava conhecer Jesus mesmo, né? Ela estava 2 dias do dia marcado para a chamada dela. Meu Deus. E Deus a amou tanto que não permitiu que ela partisse para a eternidade sem ter a oportunidade de confessar Jesus como Senhor. Quando eu me dei conta de que 6 bilhões de pessoas, e Deus olhou para Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, e enxergou aquela senhora, estado terminal de câncer, e a amou ao ponto de dar a ela essa chance de ouvir a palavra 2 dias antes do momento da sua chamada. Eu fiquei emocionado. Amém. Mas quando eu me dei conta de que haviam milhões de pregadores no mundo, e Deus te escolheu. E Deus foi em Santa Isabel, lá no Jardim Novo Éden, e pegou um garoto de 21 anos, e escolheu, e mandou ele atravessar o estado e passar pelo Paranazão, e fala de Jesus para ela. Eu me senti especial, presenteado por Deus. Eu tô até emocionada com isso, porque a minha família inteira, como eu falei, não era cristã, né? Antes de eu me converter. E minha avó ficou muito doente, meu avô também. E eu tive um episódio da minha trajetória aí com Jesus, que eu ia muito, todas as vezes que eu sou de Minas, né? Então eu ia para Minas, e aí eu orava por eles e falava de Deus para eles, mas eles nunca aceitavam Jesus. E minha avó estava enferma, né? Eu orava, Deus vai te curar, avó, Deus vai te curar. Você precisa aceitar Jesus, precisa aceitar Jesus. E aí, 1 mês antes do falecimento dela, ela aceitou Jesus. Eu fiz uma oração por ela. Ela creu que Deus ia dar vitória para ela, que ela ia voltar a andar, porque ela tinha diabetes, problema de coração. E aí eu lembro que eu peguei na mão dela, vamos, vó, vai dar certo, Deus vai te curar, Deus vai te curar, em nome de Jesus, vamos orando, orando. E aí ela tentou, assim, a levantar, mesmo do jeitinho dela ali. E ela falou assim, não, mas eu aceito Jesus como o único salvador. E ela e meu avô aceitou no mesmo dia. E eles choravam, assim, sabe, em plantos. E eu, tipo, minha avó, ela sempre foi aquela super cheia de paz, assim, que tudo pra ela tá bom. Ah, eu aceito, mas não de se emocionar muito com as coisas, sabe? E nesse dia ela chorou. Eu falei, amém, glória a Deus, Deus já tá fazendo o trabalhar dele na vida dela. E aí eu entrei num propósito pra Deus, né, pra Deus curar ela, né? E nesse propósito a gente ficou 1 semana orando, jejuando, tudo bonitinho. E no último dia dessa campanha, eu tive um sonho que um anjo pegava na mão da minha avó e levava ela para o céu. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, que vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer alguma coisa, Deus está me dando algum sinal. E aí no outro dia, a minha mãe estava em São Paulo até, estava aqui em São Paulo que ela tem loja, estava fazendo compra aqui, e voltou para Minas. A minha mãe deu almoço pra ela, tudo bonitinho. Ela dormiu e morreu. Olha pra você ver. Que lindo. Foi sobrenatural. E aí eu comecei a entender os sinais de Deus, assim, porque antes Deus me mostrava muito visões, assim, sabe? Eu olhava e Deus me dava visão. Mas aí Deus começou a me dar sonhos, essas revelações. E o do meu avô foi a mesma coisa. Por isso que eu falo, o sobrenatural de Deus, assim, é muito real, né? E quando a gente começa a entender essas coisas, você fala, meu Deus, você fica mais apaixonada ainda por Jesus, você quer estar mais perto dele. O do meu avô foi até recente também, por isso que eu fico muito impactada com esse negócio de aceitar Jesus, né? E cumprir o prometido de Deus, porque quando a gente crê em Deus e aceita Jesus, Deus salva eu e a minha casa, né? Uhum. E eu vi isso nitidamente na minha vida, porque eu não era uma pessoa que era cristã, eu conheci Jesus e através da minha vida, a minha família foi conhecer Jesus de verdade, não que eles não fossem religiosos, porque eles eram católicos. Eles tinham fé. Isso, tinham fé. Eram pessoas de fé. Isso, mas não conhecia Jesus de verdade. E o do meu avô foi a mesma coisa, ele aceitou Jesus, eu fui num culto. E aí, nesse culto, tava aquele mover que a gente é pentecostal, né? A gente gosta daquele mover. E aí, Deus me deu uma outra visão. E eu não entendi essa visão. Era um jardim de flores e uma porta branca abrindo.
Eu falei, gente, outra coisa que eu não entendi. Eu falei, Deus, me dá um discernimento dessa visão que eu tive que eu não entendi. Aí eu dormi, era tipo assim, 1h da manhã no mesmo dia. 1h da manhã, meu primo me liga, oi, o vô acabou de falecer, mas tá bem, ele morreu dormindo, igualzinho da minha avó. Eu falei, caramba, como Deus é sobrenatural, gente. Tipo, ele me avisou e mostrou pra onde que tava levando, sabe? Que ele tá sendo salvo, porque ele creu em Deus, né? Ele acreditou que Deus entregou a vida dele aquele dia pra Jesus. Então, ele foi salvo. Então, a gente saber, né, que o meu avô e minha avó tá, tipo, com Jesus, tipo, dá uma paz, assim, sobrenatural. Porque antigamente eu sofria muito com esse negócio, de morte. A gente sofre, né? Tipo, fica mal, chora. E hoje em dia, tipo, é tão leve pra mim, assim, sabe? Nossa, a pessoa fez o que tinha que fazer e a vontade de Deus, assim, né? Então, eu acho muito bonita essa história do Senhor, né? Poder ajudar uma pessoa a aceitar Jesus, a conhecer Jesus. E ainda é tempo dela voltar, assim, né? Tipo, conhecer e ir pra Jesus, né? É muito lindo isso. Eu fico muito feliz, muito emocionada. E eu queria falar com você hoje, né? Você, durante esse tempo todo de pregação, de evangélico, como que você faz para conciliar família, igreja, poder ajudar as pessoas, que hoje eu vejo muitas pessoas perdidas nesse sentido, né? Porque ou a gente busca muito a Deus, ou a gente perde aqui a nossa família, ou o trabalho, sempre é muito difícil conciliar tudo. Como que é para você? Ainda mais você é deputado também, né? Tem que cuidar de várias pessoas. Como que conciliar tudo, assim, para você? Todos nós equilibramos pratos, né? Sim, somos equilibradores, sim, equilibristas de pratos. Sim. Agora, alguns equilibram mais, outros menos, mas todos nós estamos aqui equilibrando. Eu tenho a bênção de Deus de ter uma família abençoada, uma família no Senhor. Sim, não é? Glória a Deus por isso. Bernadette, ela é pastora e foi minha professora. Sim. No último ano do 2º grau. Ela é assistente social, ela atende a igreja em Arujá, que foi a igreja que nós iniciamos há 31 anos atrás, a Igreja Brasil para Cristo, juntamente com um colegiado de pastores. Meus filhos, Melissa e Renan, tenho 3 netos, como já disse aqui. Tive o privilégio de ser filho do seu Antônio e da dona Eunice, paraibana e alagoana. Tive o privilégio de ser neto do Francisco. Eu não sou filho de Francisco, mas sou neto do Francisco. Neto da dona Maria Ana de Lucena. Eu não conheci os meus avós maternos, conheci apenas os paternos. Então eu fui sempre cercado por Deus de cuidados. Eles sempre foram como um muro de proteção ao meu redor. E aí, o desafio que você enfrenta é o desafio que eu enfrento de equilibrar esses pratos todos os dias, de estar firme, de conciliar as coisas, mas de estar principalmente em Deus. Quando a gente está em Deus, todas as coisas se encaixam e todas as coisas elas vão caminhando juntas. Verdade. E desânimo? Como que você lida com o desânimo? Porque muitas das vezes o desânimo vem até a gente, né? Mesmo que a gente crê em Deus, mesmo que a gente busca, sempre vem aquele desânimo, assim, o que te fortalece? Eu sei que sempre será Deus que vai nos fortalecer, mas o que te dá aquele up, assim, falar assim, isso daqui me ajuda? Eu só não dou bola. Você não dá bola? Não. Então essa é a sua dica. É só não dar bola. Boa. Eu não posso dizer que eu não me desanime em alguns momentos, que não hajam dias que eu não esteja desanimado, cansado. Não, se eu dissesse seria mentira. Mas eu não dou bola, porque animado ou desanimado, a gente tem que ir. É verdade. Tem que viver, tem que levantar a cabeça, tem que fazer o que tem que ser feito. Então é melhor fazer animado, não dar bola pro desânimo. Boa, gostei. Já peguei pra mim. E no nosso podcast a gente sempre pede um conselho que você poderia dar para essa nova geração, para as pessoas que estão nos assistindo,
para que as pessoas que têm buscado a Deus ou que estão buscando, né, conhecer mais Jesus, qual que seria o conselho que você daria para elas? Não se distraia. Não se distraia. Por mais que a gente não se atente a isso no dia a dia, a vida ela passa muito rápido. Eu queria muito fazer 18 anos. Eu me lembro que a noite da véspera do dia 18 de abril do ano que eu completei 18 anos, foi uma noite longa que parecia que não ia acabar nunca. Sim. Aí eu fiz 18 anos. Eu dei uma piscada e eu estou voltando de uma cirurgia. Eu estou no corredor de um hospital, saindo do centro cirúrgico, indo para o apartamento e me dei conta que eu estava com 40 anos. E eu pensei, caramba, anteontem eu tinha 18, eu estou com 40. Verdade, está passando muito rápido. Passou muito rápido. Sim. E eu pensei, se a Bíblia tem razão, e ela sempre tem razão, a vida é 80 anos, o que passa disso é câncer e enfado. Então, eu já escrevi metade das páginas do meu livro. Sim. Sim. Aí eu dei mais uma cochilada, 50 anos. Hoje eu quase já nem durmo mais, para evitar. Mas a vida passa muito rápido. Sim, é mesmo. E quando a gente chega com 56, a gente já começa a olhar para trás e ter esse sentimento. Mas quando chega lá com 80, 90 anos, a gente começa a entender o que a Bíblia fala quando ela diz que a vida é como um vapor, a vida é como um sopro. E todos nós vamos comparecer um dia diante de Deus para fazer uma prestação de contas pelo que nós fizemos e pelo que nós não fizemos. Sim. Até pelo bem que nós sabemos fazer e não fizemos, porque a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Verdade. Então, quando a gente olha para trás, a gente se arrepende de uma coisa, do quanto a gente perdeu tempo, do quanto a gente se distraiu, Sim. do quanto nos faltou foco. Então, se eu posso encorajar os meus irmãos de todas as idades, esse garoto, essa garota, que está aí cheio de energia, cheio de sonhos, de projetos, de hormônios, é dizer, olha, não se distraia. Amém, amém. E não é que eu, aos 56 anos, me distraia menos. Eu faço força todos os dias para manter o foco. Sim. Mas eu acho que se tem uma coisa que a gente se arrepende quando chega naquele momento de fazer a passagem, é a gente olhar para trás e se dar conta que a vida foi um sopro. Sim. E a gente acabou se distraindo aqui. Verdade, uau. Já peguei para mim aqui também. E um versículo que marcou a sua vida, que é o versículo da sua vida, assim, ó. O versículo do Roberto de Lucena. Esse é o meu versículo, que, tipo, vai estar ali sempre comigo, assim, nos momentos de alegria, de felicidade, de tristeza. Aquele versículo, tipo assim, é do Roberto de Lucena. Qual que seria o versículo? Jó 42:2. Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém. Glória a Deus. Muito feliz com a sua participação aqui com a gente no podcast. Eu aprendi muito com você. Tá super mega convidado para vir aqui contar mais um pouquinho das suas experiências com Deus. Eu tô aqui fissurada, vou embora assim, ó, cheio de coisa aqui já na minha mente, que Deus trabalhou em mim, né, falando através do teu testemunho. E eu tenho certeza que as pessoas de casa também vão ser tocadas pelo teu testemunho, pelos seus conselhos, né, pela toda a sua trajetória. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Fica à vontade para estar aqui sempre que puder. Obrigado. Foi um prazer, um privilégio estar aqui. Eu quero desejar sobre a sua vida toda sorte de bênçãos de Deus. Amém. Que Deus te segure pelas mãos e Ele te confirme os teus passos. Amém. E desejar para você, para sua família, para sua casa, o melhor de Deus. Amém. As bênçãos de Deus, as mais copiosas. Que Deus te surpreenda nesse tempo de esterilidade, nesse tempo de tantas distrações. Que Ele se revele a você, se apresente a você e te surpreenda. Glória a Deus, muito obrigada. Que Deus abençoe muito você também, sua família, seus filhos, seus netos. Que sejam chuvas de bênção na vida de vocês. Amém. Que o melhor, o mais lindo, as melhores coisas de Deus aconteçam na vida de vocês, viu? Amém. Muito obrigada, gente. Esse foi mais um episódio aqui do Lado da Lá.
com esse ser maravilhoso aqui que eu aprendi horrores com ele hoje. Então, se inscreva aqui no canal, entra lá no Spotify, não deixem de assistir porque tá incrível, viu? Beijo!